Olá pessoal, eu sou Karina Oliveira, professora da disciplina de vocês Lógica de Programação do curso de Informática. Qual o objetivo dessa disciplina no curso de Informática? O objetivo é desenvolver em você, aluno, a lógica de programação necessária para a implementação de programas que resolvam problemas do mundo real. É importante enfatizar aqui, nessa transparência, que você sempre vai se deparar com um problema que vai ser proposto e o objetivo é que você desenvolva um programa que resolva esse problema, provendo aí uma solução adequada. Para que você consiga desenvolver um programa de computador, é necessário também que você aprenda uma nova linguagem, a chamada linguagem de programação. Assim como nós precisamos nos comunicar usando uma linguagem, a gente também precisa aprender uma linguagem de programação para desenvolver os programas. Então, o objetivo dessa disciplina é aliar a lógica, desenvolver essa lógica de programação e permitir que você consiga passar essa lógica para um programa de computador usando uma linguagem de programação. Então, vamos lá. Uma das áreas importantes da informática relacionada diretamente com a nossa disciplina Lógica de Programação é a área de processamento de dados. Tá? Nessa área, é necessário que você desenvolva um programa que, a partir de dados fornecidos do mundo externo, do usuário, consiga produzir uma informação que vai ser um resultado ou uma solução para o problema proposto no processamento. Então, o que seria a atividade de processamento em si? Essa atividade é nada mais, nada menos que a execução de uma sequência de passos que foi definido no algoritmo proposto, tá certo? Então, a gente tem que pensar da seguinte forma: toda vez que temos um problema, temos que pensar numa solução, elaborar essa solução em termos de uma sequência de passos e que esses passos sejam, então, implementados usando a linguagem de programação. E aí nós vamos, então, para o conceito de um programa de computador. Então, se a gente analisar aqui essa figura, então nós temos a seguinte ideia. A partir de um algoritmo que você, aluno, irá desenvolver usando a linguagem natural, que é uma sequência de passos, você vai precisar traduzir esse algoritmo usando uma linguagem de programação para um programa de computador. Então, você, aluno, vai ser aqui nessa atividade, vai ter a função de programador, tá certo? Então, você vai precisar sempre pegar um algoritmo, traduzir num programa de computador que vai receber, aqui voltando um pouquinho, que vai receber esse programa, os dados, e vai produzir a informação solicitada. E aí nós temos também uma segunda etapa, que é o seguinte: a linguagem que a gente usa, a linguagem de programação, não é entendida pelo computador. Tá? O computador existe, tem para ele uma linguagem especial, chamada linguagem de máquina. Então, para que o programa consiga ser executado na máquina, no computador, é preciso uma segunda etapa de tradução, que é realizada por um programa chamado compilador, que vai pegar o seu programa e traduzir num programa executável. Então, ao final aqui da aula, nós iremos ver 2 exercícios e nesse exercício nós vamos fazer justamente essa etapa, traduzir o programa proposto num programa executável. E aí, é fundamental sabermos que os programas de computadores, eles são compostos de vários tipos de estruturas diferentes, que são as estruturas sequenciais, as condicionais e as iterativas. Nesse primeiro momento, nessa primeira aula, nós vamos nos deparar apenas com a estrutura sequencial. A estrutura condicional e a iterativa vai ser vista no segundo momento. E o que é essa estrutura sequencial? É nada mais, nada menos do que você elaborar um programa de computador que tenha uma sequência de passos, onde um passo é realizado antes ou após um outro passo. Ou seja, se a gente analisar essa figura aqui, eu tenho claramente expresso o quê? C1, que é um passo, tem que ser executado antes de C2 e C2 só irá poder ser executado após C1. Então, uma estrutura sequencial nos dá para a gente justamente essa ideia de sequência, de passo a passo. E aí, para que nós precisamos escrever os nossos programas de computadores, é necessário que a gente use um aplicativo, onde a gente chama de um ambiente de desenvolvimento. Esse ambiente de desenvolvimento que nós vamos usar para a linguagem de programação C, que nós vamos usar também, vai ser o DevC++. Tá? O DevC++ é um aplicativo gratuito, free, na internet, que está disponível nesse link aqui, que você pode instalar na sua máquina gratuitamente.
Tá? Então, qual é o objetivo do ambiente de desenvolvimento? O objetivo desse ambiente, eu vou mostrar aqui, é que a gente consiga colocar os nossos programas, usando a linguagem de programação C, e que nós possamos, então, executar esse programa para produzir um resultado, ou seja, produzir a informação necessária. Tá? Então, esse é um ambiente que nós vamos nos familiarizar e é importante que você acesse, baixe, instale e que também consiga, se possível, aqui usar o Help, né, para você aprender um pouco mais sobre o aplicativo. Vou agora propor um problema, tá? Contando uma historinha, e nós vamos mostrar essa solução usando o ambiente Dev C++. Então, vamos lá. Você foi contratado pela empresa Cálculos Difíceis para desenvolver um programa em C que calcula e exibe a área de um retângulo de acordo com o valor da base e o valor da altura que deverão ser informados pelo usuário. Eu trouxe aqui essa solução para esse problema, que eu vou mostrar aqui utilizando um editor de texto para melhor visualização e em seguida nós vamos para o ambiente Dev C++. Tá? Então, nós temos aqui as instruções, eu vou explicar cada uma delas na sequência. A primeira instrução é uma instrução, um comentário, né, que é usado simplesmente para enfatizar o comando seguinte, dizendo que o próximo é a inclusão da biblioteca stdio.h. Tá? Essa biblioteca ela deve ser incluída no seu programa para que permita a utilização dos seguintes comandos. O printf, comando de saída de dados, de exibição de dados na tela, e o comando scanf é um comando de entrada de dados para receber os dados do usuário. Tá? Em seguida vem o bloco principal, que é sempre o bloco do main, tá? E a primeira instrução dentro do bloco do main é a declaração de variáveis. Aqui nós temos 3 variáveis com respectivos nomes base, altura e área, que foram declaradas como sendo do tipo float, né? Que, como nós vimos no fascículo, representa o tipo de dados real. Em seguida, nós temos o comando de saída de dados dizendo para o usuário digite o valor da base. O usuário irá ver essa mensagem e, em seguida, ele irá digitar o valor da base que será capturado pelo comando scanf, que vai colocar esse valor que o usuário digitou dentro da variável base, armazenar esse valor na variável base. Em seguida, nós temos o comando flush, que é para a limpeza do buffer, que deve ser usado sempre após um scanf. Tá? Então, a gente diz que aqui existe uma casadinha, o comando scanf associado posteriormente com o flush. Depois, nós temos mais um bloco de entrada e saída de dados. Tá? Primeiro, eu peço para o usuário o valor da altura, usando o printf. Em seguida, eu pego esse valor que o usuário digitou e armazeno na variável altura, através do comando scanf. E, mais uma vez, eu limpo o buffer de dados. A próxima instrução é, na verdade, o cálculo. Tá? Como a gente é definido, a área de um retângulo é base vezes altura. Né? Aqui nós temos o asterisco, que é utilizado em C para representar a multiplicação, e o igual, que é a atribuição. Então, o que é que nós fizemos aqui? Pegamos o valor da base, multiplicamos pelo valor da altura e atribuímos isso dentro de uma variável área. E agora eu preciso o quê? Eu preciso exibir para o usuário qual foi a área calculada. Vou fazer isso também através do comando printf. E aqui a mensagem vai ser a área do retângulo de base %f. Esse %f irá ser substituído pelo valor da variável base, que é a primeira variável aqui. E a altura %f também será substituído pelo valor da variável altura, na sequência, é %f, que será também o valor da variável área. Tá? Só para enfatizar, nós usamos aqui o E com EH, simplesmente pelo fato de que não é possível utilizar acentos dentro do comando printf, ok? E aí, por fim, o comando getChar. Para que serve? Para parar a tela do dev e permitir que o usuário visualize essa última informação que foi exibida na tela. Então, vamos agora para o aplicativo Dev C++ para compilar esse programa, executar e ver o dado produzido. Vamos aqui para o dev. Primeiro, nós devemos compilar, usando esse botãozinho aqui. Ele irá dar uma mensagem, no caso aqui, done, dizendo que a compilação foi feita com sucesso. E, em seguida, eu venho nesse botão de Run e executo o programa. Ele vai mostrar na tela o resultado.
que é a primeira mensagem, digite o valor da base, vou digitar aqui 2.3, float. Dou Enter, aparece a segunda mensagem, digite o valor da altura, 3.3. E a última mensagem, que é a mensagem de exibição dos resultados, onde a área do retângulo de base 2.3 e altura 3.3 é 7.59. A tela fica parada, quando eu dou Enter, ele fecha o aplicativo. O que é que nós temos aqui de observações em relação a esse código? A primeira observação é a indentação. O que é a indentação? A indentação é o que a gente consegue ver aqui no código, esse afastamento que existe em relação à margem do comando. Tá? Para que serve isso? Serve para uma melhor legibilidade do código. Tá? Toda a biblioteca e o main fica alinhado com a margem esquerda e os comandos dentro do main, que pertencem ao main, que estão contidos no main, eles devem ter essa indentação, esse afastamento, para deixar bem claro para o usuário que eles estão contidos dentro desse bloco. Tá? Então, isso aqui não é obrigatório, mas a gente sempre usa dentro da área de informática para visualizar melhor o código. O que é que tem mais de uma observação? A sua solução deve ser testada, sempre que for feita, com vários dados de entrada, para você garantir realmente que você produziu um programa com a solução adequada. Tá? Vamos agora propor, então, uma atividade para que você faça a partir desse ambiente e que você desenvolva a solução em C. Né? Então, faça um programa em C que, a partir da hora e dos minutos da hora atual, fornecidos pelo usuário, informe o total de segundos decorridos desde o início do dia. Né? Então, o que é que eu tenho que fazer a observação aqui? Primeiro, quem são os dados de entrada? A gente viu aqui pelo que os dados de entrada devem ser a hora atual, que vai ser armazenada numa variável, os minutos atual, que também devem ser armazenados em uma outra variável. Você fazer um cálculo para produzir o total de segundos dessa hora e desse minuto, irá armazenar o resultado numa terceira variável, chamada segundos, e vai exibir para o usuário esse resultado. Então, eu coloquei aqui como exemplo, se o usuário me digitasse que hoje, agora, são 6 horas e 10 minutos, eu iria informar para ele o resultado, que já se passaram 22.200 segundos desde o início do dia. Então, aluno, vamos tentar pensar numa solução, num algoritmo, numa sequência de passos que consiga, a partir desses dados de entrada, produzir esse resultado. Tá? Então, bom trabalho durante a semana, bons estudos e na próxima aula nós iremos avançar aprendendo novas estruturas, a estrutura condicional e a estrutura iterativa, onde nós vamos poder, então, melhorar e aperfeiçoar os nossos programas. Então, boa semana e até a próxima aula.